tarde. Estamos aqui para a gente começar o nosso painel e a gente vai falar sobre data business, quando a inteligência de dados é o centro da inovação corporativa. E eu, me apresentando aqui, eu sou Andriei Gutierrez, sou presidente da Associação Brasileira das Empresas de Software, uma associação que vai fazer 40 anos no ano que vem. A gente tem empresas de software, de hardware, de semicondutores, muita empresa, são 2.000 empresas em 25 estados do território nacional. E tenho o prazer aqui da gente fazer esse debate com esse time aqui, de feras, né? Cada um no seu segmento, para a gente poder fazer um bate-bola aí sobre dados, né? E, bom, depois eu entro no detalhe, eu acho que é bacana a gente se apresentar. E eu gosto muito de falar de dados, porque hoje todo mundo fala de IA e as pessoas esquecem que para você ter um bom desenvolvimento e tirar o melhor da IA, você precisa de dados, de estratégia de dados, e lá na frente também de governança. Mas a gente vai discutir isso aqui mais à frente. Então, vamos começar aqui o nosso painel. Eu vou seguir pela ordem de que falaram. Então, vai lá. Leandro, quer se apresentar? Um minutinho para você falar. Combinado. Qual é a sua função? Qual a sua preocupação? O que você tem feito? Perfeito. Ligado a dados em especial? À vontade, Ótimo. Leandro. Obrigado, Andrei. Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Leandro Bissoli. Muito obrigado pelo convite aqui de participar da Inovativos. Opa, valeu, obrigado, áudio. Sou advogado, sócio e gestor do PEC Advogados, o escritório que está atuando há 20 anos na área de segurança da informação e direito digital. Tenho formação técnica e nesse setor, claro que você está acompanhando os desafios, tanto da implementação dessas novas tecnologias, obrigações, né, que as empresas e as pessoas assumem no uso dessa tecnologia e os desafios, né, futuros e gestão de riscos, tanto técnico quanto os legais, na implementação dessa solução. Foi rápido. Excelente. Leonardo? Opa, boa tarde a todos e todas. Pessoal, queria agradecer a Inovativos pelo convite, né? Agradecer aqui os colegas painelistas aqui, dizer que vai ser um bom momento aqui para a gente discutir. Como eu disse, meu nome é Leonardo Ferreira, eu sou diretor de Privacidade e Segurança da Informação da plataforma GovBR, eu sou CISO dessa operação, responsável pela parte de segurança. Fazemos uso massivo de dados, né? Ali seja, né, na parte ofensiva e na parte defensiva, na parte de cibersegurança. Temos trazido muitas tecnologias emergentes exatamente para esse segmento, né, de combate, prevenção a fraudes. Né? Então, é uma satisfação poder trocar um pouquinho aqui com os colegas aqui. Estou à disposição. Boa tarde, meu nome é Raquel Orsatti, eu sou responsável por uma área de estratégia e transformação digital no Compra Agora. O Compra Agora é um marketplace B2B que conecta o varejo de vizinhança às indústrias. E a gente tem o maior objetivo aqui de ser uma plataforma de tecnologia para conectar esse empreendedor da ponta, trazer uma melhor gestão para o dia a dia dele e maiores facilidades através do empreendedorismo local e através da sustentabilidade que a gente tem no nosso país, através desse varejista. Boa tarde, pessoal. Eu sou Sebastião Nau, da VEG. A minha experiência na empresa sempre foi com pesquisa e desenvolvimento e, mais recentemente, eu gerencio um departamento que é voltado para a gestão da inovação, com foco em 3 grandes áreas: propriedade intelectual, inovação aberta, todas as parcerias para a inovação na empresa, e a gestão da inovação em si. Inclusive, por exemplo, a participação em prêmio de inovação, como a gente está concorrendo hoje aqui. Então, agradeço ao Inovativos pelo convite e, se alguém tiver alguma pergunta sobre motor elétrico, pode me fazer sem problema nenhum. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Túlio, sou Head de CX aqui para o Banco Pan. Obrigado aí ao pessoal do Inovativos pelo convite. Basicamente, dentro da minha área, o foco é a experiência do cliente. E tem 2 verticais aqui que se aplicam bastante ao que a gente vai discutir. Uma delas está focada em organização e extração de insights e dados. E tem uma segunda, mais voltada a canais digitais, que aí usa muito desses dados para um processo de monitoramento e melhoria contínua. Então, acho que, como foi dito aqui no início, para a gente evoluir, essa parte da organização de dados é muito importante, por isso que a gente até definiu, né, tomou a decisão de trazer para dentro de um departamento todo esses skills, apesar de ter uma organização macro na empresa. Então, estou ansioso aí para os temas que a gente vai discutir.
Não, e fantástico. E quando a gente vai olhando, você já trouxe, adiantou um pouquinho, Túlio, os dados dentro da organização, das organizações. A gente pode ter diversas formas de você trabalhar esses dados, seja na inovação, seja na operação, seja, né, na experiência do cliente. E eu sei que é um tema muito complexo para vocês responderem no curto espaço de tempo, né? Mas como que vocês estão usando dados dentro da empresa de vocês, da organização de vocês, não necessariamente é uma empresa, a gente também tem o setor público. Como que vocês estão usando dados e como que está trazendo melhorias? E a gente fala muito eu gosto muito da palavra data-driven, né? Muitas vezes o pessoal vem falar de economia de dados. Eu falo, gente, espera aí, não existe economia. Economia é economia, né, cara pálida? Economia é gerar valor, né? E os dados estão ali para a gente, né, gerar mais valor. Então, como é que vocês classificam, né, e diriam que dá, o que estão usando, né, para inovar, para melhorar a operação, data-driven? Vamos inverter a ordem agora? Para a gente, vai lá, Túlio, e aí depois finaliza com o Leandro. Boa, eu vou pegar o gancho do data driven, né? Acho que assim, a visão que a gente tem é muito driven by data, ou dito de outra forma, assim, data is king, também é uma outra frase bastante conhecida, no sentido de que o dado é a base para a tomada de decisão. Então, acho que todo o objetivo e estruturação da nossa parte de dados nasce daí, de uma necessidade. Então, acho que uma orientação para quem está navegando desse mundo é construir toda a sua infraestrutura e o seu modelo a partir de uma necessidade. E não criar uma governança ou um modelo porque precisa criar ou porque o mercado está dizendo que esse é o caminho. Então, a partir dessas necessidades, primeiro, tem o próprio processo de melhoria contínua. Então, para a gente melhorar, primeiro a gente precisa entender como está. Para entender como está, naturalmente o dado é a coisa mais bruta que a gente tem para fazer esse processo. Depois que eu entendi como está, tem um processo de monitoramento. Então, eu vou fazendo mudanças ao longo do tempo e eu preciso ir medindo se essas mudanças elas estão me trazendo algum resultado ou não. O dado é básico para fazer isso. E, por último, tem uma visão de previsibilidade, né? Então, como é que eu projeto um pouco para o futuro e, a partir do que eu tenho hoje, eu consigo navegar melhor coisas que ainda não aconteceram. E aí, de novo, aparece o dado como um ponto importante. Então, acho que, assim, em resumo, né, acho que nasce da necessidade, a gente usa para o processo de melhoria contínua, tanto para o monitoramento quanto para prever o que pode acontecer no futuro. Sebastião? No caso da WEG, como nós somos uma grande empresa B2B, nós temos muitos dados internamente e nós temos a necessidade de transformar esses dados em informações relevantes para a tomada de decisão na empresa. Então, nós trabalhamos muito mais os dados internamente, para a gente poder tomar decisões acertadas, do que trabalhar com dados dados dos nossos clientes ou mesmo dados para os nossos clientes. É claro que nós temos diversos aplicativos, nós temos o site onde o cliente pode acessar e coletar muitas informações da empresa, mas nós temos muitos dados internos onde a gente precisa trabalhar com o objetivo de aumentar a nossa eficiência, aumentar a nossa produtividade, aumentar a nossa velocidade. Como eu disse, transformar esses dados, de fato, em informações úteis. Então, nós temos atualmente alguns produtos digitais, que é relativamente recente na WEG, e esses produtos digitais, então, uma vez conectados ao nosso cliente e até sensores que nós temos conectados aos nossos produtos, eles coletam muitos dados. E esses dados, então, precisam ser processados com o objetivo de adquirir informações que vão decidir uma tomada de decisão em relação ao que devemos fazer com os produtos que estão conectados e também informações que podem nos ajudar futuramente a decidir sobre como agir, como lidar, como tratar com determinados clientes. Então, são vários olhares diferentes, a gente consegue trabalhar com dados olhando para fora, mas, principalmente, e ainda hoje é o mais importante, tratar esses dados que nós temos internamente na empresa. No caso do Compra, a gente nasce como uma empresa já data-driven. Então, para conectar esse varejo de vizinhança, né, as próprias necessidades de todas as indústrias que estão no nosso ecossistema, trabalhar com dados, com previsibilidade, com IA, eu diria que é um must-have
para a nossa estratégia. Então, para trazer 3 exemplos um pouco mais tangíveis aqui do nosso dia a dia, a gente tem usado dados principalmente para previsibilidade de crédito. A gente hoje alcança mais de 580 mil lojas no Brasil e as necessidades geográficas e por tamanho desse varejo de vizinhança variam muito. Então, a gente já ofereceu mais de 2 bilhões de reais em crédito só em 2024, usando também toda uma capacidade analítica e uma visão estrutural. Acho que esse é um ponto do qual a gente se orgulha e entende o impacto que isso traz. O segundo é dentro de casa, né? Tomada de decisão estratégica e operativa. Para isso, né? Só no ano de 2025, a gente fez uma remodelação, uma reestruturação de toda a nossa arquitetura tecnológica, do nosso parque tecnológico, igual a gente brinca. Então, a gente mudou, sendo super transparente, a nossa tecnologia de cabo a rabo. Um novo sistema de e-commerce, um novo sistema de IA para dentro de casa, trazendo uma inovação com IA para toda a parte de busca e recomendação, site de recompra. Como a gente faz isso, né? Como que eu chego nesse varejista de vizinhança? Tenho que garantir que ele tenha visibilidade e previsibilidade para a entrega ou para a recompra dele no timing certo, com o crédito correto e com a melhor forma de pagamento. Então, a gente tem usado bastante o nosso brinco, do nosso arquipélago de dados, porque, na verdade, são várias ilhas de dados nos quais a gente se depara, né? São dados de mercado, são dados do varejo de vizinhança, são dados da própria indústria. Então, a gente fala muito de mix de produto, de capilaridade, mas, mais do que isso, é como a gente entrega para aquele núcleo, daquele tipo de varejo de vizinhança, exatamente o modelo de produtos ou mix principal. E o último ponto, e não menos importante, obviamente, é para todo um universo de produtividade e otimização de custos internos, né? Hoje, o nosso time de dados, ou os nossos times de dados, que a gente brinca, né? Não temos um, são vários. Todo e qualquer funcionário de dentro de casa, colaborador, está aberto a fazer demandas e pedidos de dados, sempre quando a gente consiga traduzir isso numa resposta de benefício para a nossa ponta, para o nosso cliente, seja ele o distribuidor, seja ele o varejo de vizinhança ou a própria indústria. Então, essa mudança interna também permitiu com que a gente tivesse muito mais agilidade e rapidez na tomada de decisão, além de trazer melhor otimização para o nosso negócio. Leonardo? Pô, legal. Pessoal, eu vou trazer uma perspectiva um pouco diferente dos colegas aqui, né, que se fala muito do dado numa perspectiva do negócio, né, muito voltada para viabilizar o negócio, para ser um alavancador desse negócio, né, e essas várias perspectivas foram trazidas, né, e trazer algumas informações interessantes, tá? Hoje, a plataforma GovBR, né, a grande maioria do pessoal aqui tem os seus aplicativos GovBR, utiliza no dia a dia. Nós acabamos de romper a barreira de 170 milhões de brasileiros, né, mais de 80% da população já utiliza a nossa aplicação, acessando a mais de 4.800 serviços completamente digitais. Então, a gente tem um ecossistema, né, que mais de 170 milhões de pessoas, né, utilizando esses mais de 4.800 serviços. Tem um ponto que é muito interessante, que nós temos mais de 250 unidades, né, do governo federal que são as responsáveis por prover esses mais de 4.800 serviços. Então, a gente está falando aqui de todas as universidades federais, né, todos os ministérios, todas as agências reguladoras, Exército, Marinha, Aeronáutica, né, então todo órgão federal que você possa imaginar, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Então, a gente tem uma grande quantidade de dados, né, que precisam ser protegidos. E aí entra o nosso papel, Andrei, que é exatamente, né, nós temos um programa de privacidade, né, que olha para os aspectos de proteção de dados pessoais e segurança da informação, né, os aspectos, né, da nossa Política Nacional de Segurança da Informação e da Política Nacional de Cibersegurança, que é exatamente fazer essa transformação digital segura. Então, nós usamos muito no nosso dia a dia, né, eu sou o CISO dessa operação, responsável pela parte de segurança, exatamente para nos tornar mais inteligente, né, e tirar o melhor das tecnologias. Então, hoje, né, nós temos parcerias, né, foi falado aqui de inovação aberta, né, então temos uma rede de parcerias com algumas universidades, acabamos de assinar um projeto da ordem de 400 milhões, tá, de reais aí para um período de 4 anos, tá, exatamente aonde a gente tem uma linha, aonde a gente começa a falar do uso da IA, e aí de novo a gente volta nas bases, né, os dados de qualidade, o uso da IA exatamente para que a gente possa melhorar o nosso processo de detecção e resposta a incidentes de segurança.
Você imagina que não é algo trivial você fazer a segurança ou monitorar a segurança de mais de 250 organizações que têm capilaridade por todo o Brasil. Então, nós temos usado muita inteligência artificial. Há um desafio, né? A gente conversava nos bastidores sobre as LLMs, né? As LLMs nacionais, né? O projeto, o desenvolvimento. E na área de segurança tem um desafio adicional, que é exatamente essas LLMs consumindo os meus dados de segurança das minhas arquiteturas, né? Seja ela on-premise ou ela em nuvem. Então, é uma boa discussão, só que nós percebemos que isso é central, né? Então, a gente tem investido nessa governança de dados, né? Na anonimização desses dados, no fluxo, né? Nesse pipeline de ingesta desses dados e tirando o melhor. Acho que é um pouco isso, Leandro. Leandro? Eu consigo dividir em dois grupos em si. Então, dentro do escritório, ou seja, o que nós utilizamos, os dados, consumimos em si para entregar, e a gente tem pilares em si que estão nos valores do escritório, então entrega com eficiência, com a qualidade. Então, eu tenho agentes que vão direcionar, seja a base de conhecimento interna, conteúdos já produzidos pelos advogados, que vão ser um impulsionador ou facilitar com que um novo trabalho seja feito. E o outro agente vai fazer esse controle de qualidade. O que é o controle de qualidade esperado para aquela entrega? Além disso, nós temos alguns agentes aí já de como a gente entrega também apoio em segurança da informação, como o Leonardo está comentando, nós temos agentes que monitoram fontes abertas, então plataformas digitais e até mesmo fontes que, de um certo modo, como tribunais, você precisa terminar da autenticação para fazer jurimetria, de novo, para entregar para o cliente final a qualidade ou saber qual é o horário que você vai despachar com o juiz. Aquelas coisas que nós acompanhamos, os advogados aqui saberão em si, né? Vai sempre depois do almoço, né? A pessoa está mais feliz. Já para o cliente, onde que nós, e aí eu puxo até o painel anterior, que o colega falou do MIT, do relatório e assim por diante, que trouxe de muito tiro na água, muito investimento em si, e aí nós, como prestadores de serviço nos clientes, nessa jornada de governança de IA, nós nos deparamos com casos desafiadores, que realmente é a não governança. Tem empresas sem nenhuma governança, e sem governança quer dizer o quê? Não sei onde está o dado, tem cada área fazendo o que entende ou contratando o que entende, e cada área está consumindo e gerando um produto. Aí falta governança no investimento, falta governança no que diz respeito à própria segurança daquele dado. E aí, vamos voltar um pouco lá atrás, que todo mundo aqui já está sabendo e já leu tudo que tem sobre a LGPD. A LGPD deu a primeira guinada de mudança. Na hora que ele trouxe para as empresas a mudança da cultura do dono, da propriedade do dado. A partir do momento que a empresa deixa de ser a dona de um dado e ela passa a ser controlar ou operar o dado, muda-se também responsabilidades nesse jogo. Aí, a partir daí, a gente acaba pegando grandes empresas com grandes investimentos, governadas pela IA e não governando a IA. E aí isso é um grande risco em si que nós acompanhamos, e aí entram nesse score de 95% de projetos, que é muito investimento com pouco resultado. Vocês já começaram a trazer um ponto que eu queria entrar mais nesse detalhe, porque a gente falou muito usar o dado, de ter uma estratégia de dados para inovar. Até aí é fácil de entender. Mas aí quando a gente entra nesse papo de governança de dados, aí é mais complexo, né? Aí não é tão fácil de entender. E aí eu vou complexificar um pouquinho mais aqui. Se a gente vai falar de inovação, se a gente vai falar de inteligência artificial, como é que a gente aterriza essa governança? Vamos pensar aqui num ambiente pequeno, uma empresa menor. Eu tenho um computador, um servidor lá, todos os meus 10 funcionários têm acesso ao servidor. Eu vou segmentar isso? Não vou segmentar? Né? Como é que eu faço para para fazer uma inovação aberta, né, de uma grande empresa que faz motores elétricos? Como é que eu faço para, de repente, eu vou trabalhar com uma empresa que está calibrando um modelo de IA, né? Eu jogo todos os dados do meu data lake para calibrar esse modelo de IA? Tem o risco de vazar algum dado estratégico ou não dá? Como é que eu faço? Eu vou rotular, cada área vai ser dona da governança de um dado, vai ser o owner e o cara vai ser responsável pela atualização, né, pela manutenção, pela governança, e para me dizer se aquilo ali é crítico ou não. Como é que eu faço? Quais são os gatilhos? Né, eu acho bacana a gente aterrissar um pouquinho, aí eu queria
entrar um pouquinho mais nesse detalhe para a gente ouvir vocês, né? E avançando até na segurança da informação também, né, Leonardo? Como é que a gente faz para proteger esses dados? E aí eu acho que já entrando aqui, fiquem à vontade também. Não, mas eu faço a próxima aqui. Eu ia falar de cultura, mas a gente deixa para não misturar tudo. Vamos lá. Então, vamos voltar agora? Vai lá, então. Leandro, agora, de novo. Eu acredito que realmente não é uma mudança em si, é uma jornada para chegar nessa governança, e todos esses itens que você trouxe fazem parte dessa jornada. Nós chegamos já num ponto inicial de qual é o dado que eu tenho. Então, muitas das empresas não sabem nem qual é o dado, ou seja, eu vou governar o quê? Qual é o valor desse ativo aqui? E aí, quando você vem falar em rotular dados, e aí, de novo, muitas empresas vão no hype, compram um monte de tecnologia, o Léo sabe, vamos ter uma DLP agora, um monte de coisa assim. Tá, você não teve a capacidade ainda ou condição de rotular o dado, de falar, esse é um dado que é confidencial e esse dado é um dado público. Então você está investindo muitas coisas no hype de novas tecnologias que no final não dá para aplicá-la para nada. Então, trabalhar em mapear qual é o dado, o valor desse dado para o meu negócio. E aí você tem do dado pessoal para o dado confidencial, para o dado público e assim por diante. E aí começar a trabalhar processos. E hoje o que a gente observa é que a IA, quando ela entra na operação, se o seu processo é um pouco ruim, não é um processo maduro, você vai exponencializar esse problema. Então esteja preparado para isso, para atacar esse problema. Começou a partir daí, eu traria mais um tema, que é o que a gente sempre traz nessa linha da governança. Quem são os responsáveis por esse tema dentro da empresa? É um comitê? É uma área? Não importa, eu tenho que ter um grupo de pessoas para não ser um monte de cacique tomando a decisão. E aí eu vou começar a trabalhar até com novas tecnologias para conseguir melhorar essa dinâmica do uso eficiente e ainda mais seguro. Porque hoje, qualquer tratamento de dado que a gente possa falar, seja um dado pessoal, um dado confidencial, você atrai risco para a sua operação. Você comentou, violação de dados, vazamento de dados, é o GPT grátis que eu estou colocando aqui na minha operação e eu compartilho todas as minhas estratégias de negócio. Quais são os riscos disso? Então, e aí eu vou deixar para depois, que a gente vai falar da parte da cultura, que é desse letramento ligado ao uso dessa tecnologia. Obrigado. Deixa eu explorar aqui um ponto, pessoal, que eu considero muito importante. Tá? Quando a gente fala dessa questão, né, de dados, a gente fala de segurança da informação, proteção de dados pessoais, tem um relatório, tá? Ele é publicado já há alguns anos no Brasil, tá? Há muitos anos fora do Brasil, que é o custo da violação de dados, né, no Brasil. Né? É um estudo da IBM, tá? Juntamente com o Instituto Ponemon. Recomendo fortemente que vocês leiam, tá? O custo, né, do vazamento de dados. De violação de dados, ele é muito interessante, tá? Já tem a versão de 2025, e ele coloca, né, agora em 2025, desde 2024, na verdade, ele começa a falar de uma coisa chamada dado oculto, que ele fala que boa parte dos vazamentos de dados pessoais sensíveis, tá? Que geralmente são aqueles que custam mais para as organizações, seja por meio, né, de questões reputacionais, né, multas regulatórias e por aí vai, né, o custo de se recuperar, né, toda aquela operação, estão muito ligados ao que ele chama de dados ocultos, que são dados que não há uma governança que consiga ter visão sobre aquele dado. São dados, né, que está muito ligado àquela questão lá da Shadow TI, né, que é aquela TI que é não oficial, e um termo que já se começa a falar muito hoje, que é exatamente a Shadow AI. É exatamente isso, André, que você tem, né, uma quantidade de modelos sendo adotados. Tá? Então, como nós temos muitas organizações do governo federal, são mais de 250, como eu citei para vocês, então a gente tem muitas boas experiências já, né, eu poderia citar algumas aqui para vocês, aonde essa governança ela é pensada previamente. Geralmente tem uma questão que não foi falada ainda, as questões de normas. Tá? Então, em que pese a gente ter lá no Congresso essa discussão sobre o PL de IA, a gente falava disso há pouco, né? Que vem sendo debatido aí ao longo dos meses e anos,
muitas organizações já têm as suas políticas de adoção de inteligência artificial, baseada na AI Act, né? Olhando muitas vezes, né, para o mercado europeu, o mercado americano, e a partir disso, pessoal, ali você já tem uma inspiração inicial. Então, minimamente, aquela organização deveria ter uma política, né, de adoção segura dessa IA. Então, a gente começa a olhar com muito bons olhos para essa prática. Um passo seguinte, além da política, é você exatamente ter comitês estabelecidos, tá? E eu vou trazer aqui uma provocação. Nós já temos algumas unidades de governo que já têm algumas IAs que são IAs homologadas. A gente fala que ela está dentro de um tenant, está dentro de um container, ela está, aí abre e fecha aspas, que ela está enjaulada, no bom sentido da palavra, ou seja, ela está controlada. Aquele dado que é consumido é um dado que você tem algum nível de controle, tá? Então a gente já tem unidades que têm esse cuidado, mas a gente tem uma variação de maturidade ainda muito grande, porque não são todas que têm. Então eu falei de norma, eu falei de questões técnicas, tá? Então acho que é um pouco isso, por favor. Acho que no nosso caso, a gente poderia citar várias coisas, porque vou pegar 3 palavras que a gente falou aqui, né? Primeiro, que é uma jornada, né? A gente não começa acertando, mas o Compra tem todo uma norma, uma governança e, digamos assim, comitês muito focados em estabelecer normas de conduta. Então, eu diria que do nosso lado, a gente olha isso como multifatorial e multidimensional, né? A gente olha para a parte legal, a gente olha para a parte de governança, a gente olha para a parte operativa. O que eu digo com isso? A gente garante, né, que a gente tem dados estruturados e não estruturados, que a gente tenha acesso às políticas de consentimento mais atuais, às normas de IA mais atualizadas. Então, a gente tem auditorias, eu diria, quase bimensuais, honestamente, que olham para que lado essa governança de dados está olhando mundialmente, já que, às vezes, localmente, a gente ainda não tem normas específicas, e é dentro desse universo que a gente vai permeando e vai garantindo cada vez mais essa segurança de dados. Eu acho que isso passa também por um letramento, um aculturamento interno, acho que é um pouco do que a gente vai falar, é uma coisa que a gente traz muito em treinamento, em comunicação interna, de modo bastante responsável, porque é uma grande preocupação. Um marketplace que tem mais de 30 indústrias diferentes dentro de casa, atinge 580 mil varejos de vizinhança, tem uma infinidade de dados e de estratégia de indústrias diferentes, e da ponta, tem informação de crédito, né? A responsabilidade que a gente tem é muito significativa. Então, desde o início, por isso que é uma jornada, eu acho que sim, a gente aprende com o erro do que a gente vê de vazamentos de dados em outros mercados ou em outros segmentos, foram trazendo essa robustez a partir do momento que a gente foi crescendo cada vez mais. Hoje eu tenho uma segurança em dizer que a gente está muito mais estabilizado nesse quesito, já é uma coisa operacional do dia a dia, olhar para isso mas eu acho que é um olhar de governança que todos os gestores ou responsáveis nas empresas têm que estar minimamente atentos constantemente, frequentemente. Então, a gente fez isso através de comitês, de governanças e muita segmentação de informação e de estruturação de dados para dados estruturados e não estruturados, camadas diferentes no data lake, diferentes acessos. A gente começou daí e foi evoluindo. Muito bom. Só fazer um comentário. Em inteligência artificial, a gente estava discutindo que não tem uma lei, né, no Brasil, mas tem frameworks internacionais, o Risk Management Framework do NIST dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente traduziu, porque o ano passado saiu da ISO a 42001, é uma norma focada em boas práticas de manejo, uso de inteligência artificial, que fala muita coisa de dado. E o Brasil foi o primeiro país a traduzir. A gente lá na ABS, a gente lidera o grupo de trabalho da BNT. Em cerca de 2 meses, a gente traduziu, está disponível em português aqui. Então, para quem quiser, a BNT tem, né, já a tradução da ISO 42001. Enfim, tem recursos. A gente também não precisa ficar esperando a lei chegar para adotar as melhores práticas, né? Inventar a roda, né? Porque realmente é um bom framework para aproveitar, né? Se apropriar dele. Sebastião? Bom, esse assunto de segurança realmente é um assunto crítico, Andrei, é um assunto que é importante para as empresas. No caso de uma empresa industrial como a WEG,
eu queria focar em 3 pontos importantes, que é a prática nossa do dia a dia, que está muito alinhado com a nossa cultura. O primeiro ponto diz respeito aos nossos fornecedores. Hoje, a gente tem muitos equipamentos que são conectados, que a gente compra máquinas e equipamentos que são conectados à internet. Então, nós criamos um protocolo, enfim, uma norma, podemos citar assim como o Leonardo falou, que especifica os critérios que os nossos fornecedores devem atender para poder vender um equipamento para nós que vai ser conectado. Então, isso garante totalmente a segurança? Não, mas minimiza o problema. Então, para comprar algum equipamento, ou para alguém vender algum equipamento para nós, tem que seguir esses procedimentos de segurança. O segundo ponto diz respeito ao nosso colaborador. Cada um de nós tem um determinado nível de, digamos assim, de acesso aos sistemas da WEG. Então, para um colaborador ter acesso a determinados sistemas, ele tem que ter autorização do seu superior. Um outro colaborador, outro nível, cada um tem o seu nível de acesso aos sistemas. Então, sempre precisa de uma aprovação de um superior para que cada colaborador possa ter acesso aos sistemas que ele necessita para o seu trabalho. Se ele não necessita daquele acesso ou daquele sistema, ele não tem direito a acessar esse sistema. Tá? E o terceiro ponto, também já foi comentado antes aqui, é em relação às parcerias. Quando a gente faz alguma parceria, nós tomamos o cuidado, claro, de primeiro assinar um NDA. Isso é importante para garantir o sigilo das informações técnicas. Tá? E agora, quando a gente tem muitos pesquisadores, por exemplo, do programa Inova Talentos, nós temos, que vem desenvolvendo, muitas vezes, sistemas que nós vamos utilizar depois em diversas atividades, tanto de produção quanto administrativas. E parcerias com universidades, por exemplo. Então, a gente toma o cuidado de garantir que os dados que nós vamos tornar disponíveis para esses parceiros não sejam divulgados. Muitas vezes, agora não é exatamente essa questão de mais ligada à TI, mas quando a gente faz uma parceria com a universidade, por exemplo, nós já definimos o que pode ou não ser publicado por meio de um artigo técnico, tá? Para que depois não haja surpresa, não haja nenhum tipo de aborrecimento quando uma universidade quer e precisa publicar algo, né, e a gente não estava de acordo em fornecer alguns dados. É claro que a gente não proíbe a publicação, mas a gente negocia como que essa publicação pode ser feita. Em algumas vezes, até, digamos assim, é um certo charme para aquele artigo técnico quando uma parte é censurada, porque mostra a importância, a relevância daquele tema. Se uma parte foi censurada, é porque aquele tema é tão relevante que ele não pôde ser publicado. Então, a gente age dessa maneira e isso está de acordo com a nossa cultura e o nosso dia a dia. Muito bom. Túlio? Boa. Eu vou voltar para o exemplo da empresa pequena, porque eu acho que ajuda a deixar concreto aqui a discussão. Então, primeiro, em relação à importância de governança, dado é como qualquer outro recurso da empresa. Então, nem todas as empresas, os funcionários vão ter acesso às informações contábeis da empresa dentro do dia. Nem todo mundo vai ter acesso a uma informação de antifraude, assim como nem todo mundo tem direito de decisão sobre como a empresa vai usar o recurso financeiro. Da mesma forma, o dado. Então, dado isso, naturalmente tem uma importância de controle, e o controle aqui, como já foi dito, passa primeiro por classificação, que você não vai controlar se você não entende o que é aquilo ainda, e depois por níveis ali de controle de quem acessa o que por quê. Então, mesmo para quem está no início da jornada, eu acho que essa é a primeira parte, né? Entender um pouco do que a gente está falando, fazer um processo de classificação e depois um processo ali de diferenciação de acesso. E aí, numa segunda parte, eu acho que quando a gente discute aí o modelo de IA, entram algumas preocupações adicionais. Mantém-se as preocupações de dados, mas adicionam algumas. E aí, no modelo, ele tem determinado input, que vai gerar determinado output, e ainda tem como isso vai ser percebido para fora da empresa. Então, cada um deles, eu acho que traz uma preocupação específica. Então, por exemplo, dado o input, como já foi mencionado aqui na pergunta, você precisa modular para que, para algumas análises, você não vai precisar de todo o dado da empresa. Então, ele tem que ser segmentado. Para cada uso, você vai trazer os dados que
precisam para aquela análise específica. Depois, em relação ao output, é como é que aquele dado vai ser usado. Lá, acho que como muitas outras empresas, a gente passou por um modelo em que, inicialmente, era aberto para cada pessoa ou cada time fazer sua construção de modelo de IA, depois foi criando uma governança para controlar esse processo e colocar ele dentro da governança. E, por último, tem uma preocupação de como a própria empresa detentora do LLM vai usar a informação da empresa. E aí o caminho que a maior parte das empresas foi de contratar, junto com a provedora do LLM, um modelo aí de proteção. Então, os dados que você insere e roda através daquele LLM, eles não são disponibilizados para a empresa. Então, eu teria como ponto de atenção essas duas visões. Pessoal, eu tenho umas 4, 5 perguntas aqui, mas o tempo está chegando ao fim. E eu fui muito bem surpreendido quando eu cheguei aqui, que eu vi que estava no horário, né, os painéis, etc. Mas quando eu subi no palco, eu entendi. Tem uma tela aqui do meu tamanho, com um cronômetro opressor aqui, que está falando que falta 4 minutos e 50. E eu queria fazer umas 2 perguntas, voltar para cada um falar 3 minutos, mas não vai dar. Então, eu vou voltar aqui, e aí talvez voltando agora do Túlio para o final, para vocês falarem ali em 30, 40 segundos, 50 segundos, palavra final, mensagem final de vocês, algo que vocês, durante o debate, porque a gente vai debatendo, vai lembrando, né? Vai vindo aquela coisa, uma recomendação, um ponto de atenção. O que vocês agregariam, já fazendo o encerramento de vocês, que vocês acham como o último elemento que vale a pena trazer aqui, bem breve, para compartilhar com os colegas? Boa, vou cumprir o desafio aqui então. Então, vou deixar 2 dicas aqui derivadas do painel. Acho que a primeira delas é a primeira frase que eu falei aqui: a organização do dado tem que vir da necessidade. Então, não se preocupem de organizar o dado porque sim, mas sim de nascer do objetivo estratégico que vocês têm. E a segunda coisa, acho que esse processo de organização e classificação, que ele é essencial, mas vocês não deveriam se preocupar de nascer com um processo complexo, ainda mais para uma empresa pequena. Preocupem-se de fazer o básico, step by step, que vocês garantem que no final vocês vão ter um processo organizado e seguro. Sebastião? Eu vou dar 2 exemplos, de forma bem rápida, do que a gente está fazendo, entre outros, utilizando dados e inteligência artificial. Nós trabalhamos com patentes no departamento que eu gerencio. E nós tivemos uma necessidade recente, bem interessante. Nós precisávamos ler mais ou menos 4.000 pedidos de patente. Quem conhece patente sabe o que é ler 4.000 pedidos de patente, no mundo inteiro, sobre um determinado produto. Só que poderia acontecer de vários desses pedidos de patentes não serem relevantes. Então, desenvolvemos um algoritmo usando inteligência artificial para mapear todos esses 4.000 e falar para nós quais eram os pedidos mais relevantes, a partir da análise do resumo do pedido de patente. Com isso, nós baixamos para mais ou menos 80, 90, não lembro de cabeça agora, mas mais ou menos isso, pedidos de patente. Era muito para ler ainda. E aí, com o próprio aprendizado do sistema, e colocando mais palavras-chave, nós conseguimos reduzir finalmente para, eu acho que não estou enganado, 12 pedidos de patentes, que aí a gente pôde ler na íntegra os 12 pedidos de patente. Então, de um trabalho que levaria meses para ler 4.000 pedidos de patente, a gente conseguiu ler apenas 12. Então, ganhamos muita produtividade. E também somos responsáveis por buscar informações tecnológicas em todos os bancos públicos disponíveis, base de patentes, artigos técnicos, o que está disponível na internet, em sites de concorrentes, enfim, para buscar tecnologias que estão acontecendo nesse momento. E a gente tem esse trabalho, a gente manda um informativo para todas as áreas da empresa com os principais highlights da semana. Então, é uma maneira que a gente tem de garimpar todas as informações tecnológicas disponíveis sobre um determinado tema de interesse nosso, ou temas de interesse. E ali a gente usa também IA para poder fazer toda essa busca, todo esse mapeamento. Então, 2 exemplos de gestão de inovação para encontrar informações úteis a partir de dados disponíveis aí na rede de um modo geral. Raquel? Eu vou dar 2 exemplos exemplos / dicas de aprendizado que a gente que está em transformação digital vai aprendendo, né? Dados, às vezes, é um mar de informações. E, às vezes, a gente se perde entre a governança, a estrutura, a clusterização e o uso. Então, às vezes, vale começar pequeno e pilotar e ter muita clareza do qual é a sua pergunta.
Às vezes a gente se perde, mas o dado mostra isso. Mas qual a pergunta que você está tentando responder? Eu sempre tento voltar muito para isso, e foi assim que a gente começou a pilotar algumas coisas dentro do Compra Agora, e hoje o nosso WhatsApp, por exemplo, é um canal que representa quase 20% das nossas vendas, e ele é 97% respondido por IA. Né? Então, como um piloto, porque a gente começou a se perguntar o porquê. Então, acho que isso é um ponto. Às vezes a gente se perde com os dados. E o segundo é ter a clareza da dor e da necessidade do cliente. Eu volto um pouco para o que o Túlio falou. Às vezes a gente esquece, se perde nas normas, se foca na performance, mas a performance vai estar 100% vinculada à dor do nosso cliente, ou a essa grande necessidade. Então, esses seriam os meus 2 pontos para fechar aí. Ou fica fascinado com a tecnologia e esquece o Mas propósito. é o que acontece. Eu tive uma pessoa que, enfim, trabalhou comigo muitos anos, ela falava, mas o que você está querendo responder com isso? Tá lindo o seu chat, mas... E aí, eu acho que aquilo foi me moldando. Eu acho isso muito... uma dica simples, mas eu acho muito produtiva, ao final das contas. Léo? Bom, pessoal, o painel está piscando aqui, está escrito tempo esgotado, está vermelho, parece que vai explodir, então vou fazer aqui um encerramento breve aqui. Pegando um gancho do que foi falado aqui, os processos de transformação digital, né, os processos ligados à questão de inovação, é algo que a gente olha com muita atenção e a gente tem conseguido levar essa mensagem para as áreas de negócio, Andrei, exatamente a questão do privacy by design e security by design. Se eu pudesse deixar aqui uma frase, né, saiam daqui hoje, saiam desse evento com essa preocupação, porque, né, a gente fica realmente encantado ali com a tecnologia, né, com as IAs, com as LLMs, né, a produtividade, e é difícil falar para o negócio, pô, não adote, ou adote nesses termos, né, mas trazer essa preocupação, né, a gente tem vários casos aí de organizações que estão perdendo propriedade intelectual, projetos, pesquisas, prejuízos, né, da casa de milhões de dólares, né? Exatamente porque não se pensou a questão do privacy by design, né? Do security by design, ou seja, trazer a segurança para o início desse ciclo, né? Desse processo de consumo de dados, tá? Então essa mensagem que eu queria deixar final para vocês aqui, muito obrigado. Boa, e como já começou e já está piscando faz um tempo, deixa eu pegar o melhor. Eu traria o seguinte, se nós formos pensar hoje que governança de dados e segurança da informação era um diferencial ou poderia ser um diferencial competitivo, hoje não é mais. É a existência do seu negócio ou não. Então, pensar nesses temas é a existência do seu negócio, da sua empresa, a perenidade e continuidade da sua empresa. Tratamento de dados gera riscos operacionais, riscos jurídicos, reputacionais e financeiros. Falar em tratamento de dados não quer dizer apenas volume de dados. Quando eu estou falando em tratamento de dados, eu estou falando nessa governança, na segurança, em 2 palavras que a gente falou pouco aqui, na transparência com o usuário e na explicabilidade desse tratamento desse dado. Isso são peças fundamentais da governança e a empresa e vocês governarem o dado e não deixarem serem governados por ele. Então, esse é o ponto. Leandro, Léo, Leonardo, Raquel, Sebastião, Túlio, muito obrigado. Uma salva de palmas.